dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita. Essa noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema muito complicado, porque ele é muito contrário à nossa necessidade, que é o tema do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Pessoas que gostam de sofrer têm algum distúrbio, né? Não é natural querer sofrer. Só que todos nós passamos pelo sofrimento. Principalmente nesse momento, alguns têm sofrido a perda de entes queridos. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. É um tema muito difícil porque nos abala muito. E pessoas têm tido perdas de entes queridos numa situação extremamente complicada, porque além de perder o ente querido, não têm tido a oportunidade nem de velar o corpo por causa do Covid-19. E eu acredito que nós temos algo a aprender com essa situação. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. Pessoas boas também sofrem. Um olhar na história de José. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus que dê tudo certo, que o Senhor esteja na condução desse momento e que possamos aprender mais de Ti, mais do propósito do Senhor em nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você deve ter observado que eu coloquei a palavra boas entre aspas, porque na verdade esse é um entendimento nosso de que pessoas boas estão sofrendo. E antes de começar a falar, eu quero dizer que não há ninguém bom, né? Nós não somos bons, nós não somos merecedores de coisas boas, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Não estou dizendo que o sofrimento é consequência de alguma coisa que tenhamos feito de errado, mas ninguém tem o direito de exigir de Deus que não sofra, chamando para si uma justiça, porque nós não somos justos. Nós somos pecadores e, como pecadores, não temos o direito de exigir nada de Deus. Mas, partindo daí, eu quero refletir sobre a história de José, que também não era uma pessoa perfeita, mas foi um adolescente muito temente a Deus. E a história de José nos ensina lições profundas sobre como enfrentar os dilemas, os sofrimentos da vida, como enfrentar os problemas da vida, como enxergar a situação que estamos passando. José, se você não conhece a sua história, eu te aconselho a ler. Os últimos capítulos do livro de Gênesis contam a história de José. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão sem ler novamente toda a história de José, mas uma reflexão rápida sobre o que a história de José nos ensina sobre sofrimento. A primeira lição que nós tiramos é que os planos de Deus em sua vida podem fazer você sofrer. O texto de Gênesis 37:5 diz assim: teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais. Se você é conhecedor da história, você sabe que esses sonhos que José teve foram sonhos enviados por Deus. Deus estava revelando a José o que Deus iria fazer no fim das contas, né? O que Deus iria fazer através da vida de José. E José era um adolescente sem muita
maldade no coração, ele contou o sonho para os seus irmãos, e no sonho os seus irmãos se inclinavam diante dele. Não literalmente, né? Ele sonhou com o sol, lua e estrelas se inclinando para ele, com os ramos da colheita lá dos irmãos se inclinando para ele. Isso fez com que os seus irmãos o odiassem, fez com que os seus irmãos planejassem o mal contra ele. Então a gente entende que os planos de Deus na nossa vida podem nos fazer sofrer. Infelizmente, as pessoas imaginam e romantizam muito isso, acham que se você está fazendo a vontade de Deus, você não sofre, o inimigo não toca em você e você é um invencível. Na verdade, se você está fazendo a vontade de Deus, você pode sofrer, mas Deus está no controle. O inimigo pode tocar, mas se Deus permitir. Então é interessante a gente refletir isso. Fazer a vontade de Deus, cumprir os planos de Deus, não nos deixa imune do sofrimento, não nos deixa isentos de passarmos por momentos difíceis. Se nós observarmos na Bíblia, os servos do Senhor foram usados pelo Senhor, todos eles, sem exceção, passaram por sofrimento. Daniel, Paulo, próprio Jesus Cristo, nosso maior exemplo, todos eles passaram por momentos difíceis na vida, mesmo cumprindo os planos de Deus. Davi foi ungido rei por Samuel, mas foi perseguido por Saul. Então a gente entende que os planos de Deus podem nos fazer sofrer. Mas a gente aprende também que uma vida de santidade pode fazer você sofrer. Gênesis 39:9 diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse é um diálogo entre José e a esposa de Potifar, porque a esposa de Potifar estava seduzindo José. E ele disse que ele não tocaria na esposa de Potifar, que era a pessoa que tinha comprado José como escravo no Egito. Ele disse que não tocaria na esposa de Potifar porque ele não pecaria contra Deus e nem contra Potifar. Então ali José revelou um entendimento, uma consciência muito grande sobre que ele precisava ser santo, que ele não podia cometer esse pecado contra Deus. E se você não conhece a história de José, eu vou te contar que por causa disso, José foi caluniado e foi preso. Então a gente entende que mesmo você querendo ter uma vida santa, mesmo você procurando santidade diante de Deus, mesmo você perseguindo essa santidade, isso não te isenta de sofrer. Você pode acabar tendo um sofrimento maior e normalmente isso acontece porque as pessoas não gostam daqueles que procuram uma vida de santidade. O inimigo não gosta quando você procura uma vida de santidade. Então, procurar ter uma vida de santidade pode te fazer sofrer. Eu falo isso não para te desencorajar, mas para te preparar para que você continue perseguindo uma vida de santidade, mas se prepare também para o sofrimento. A gente percebe também que, mesmo você sendo excelente em tudo o que faz, as coisas podem piorar. Aqui eu estou contando o que aconteceu com José, né? Quando ele foi caluniado lá na casa de Potifar. O texto diz assim: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Agora lá no versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere,
no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Se você ler os outros textos, Gênesis 39, 22 e Gênesis 40, versículos 6, 7 e depois o versículo 23, você vai ver que as coisas só foram piorando. José no cárcere foi o melhor preso. O carcereiro deixou o cuidado de todos os presos na mão de José. E mesmo assim, lá no cárcere, ele foi esquecido. José fez tudo de melhor quando estava na casa de Potifar. E mesmo assim ele foi caluniado e preso. Então, mesmo você sendo excelente em tudo que você fizer na vida, as coisas podem piorar. O sofrimento pode piorar. As perseguições podem piorar. Então, eu quero entender que santidade não te isenta de sofrimento. Estar cumprindo os planos de Deus não te isentam de sofrimento. Fazer as coisas com excelência não te isentam de sofrimento. O sofrimento ele é inerente à vida humana. Se alguém te disse que te prometeu que você não sofreria, eu quero te dizer, não acredite. Porque o próprio Jesus sofreu, a palavra de Deus diz que nós sofreremos. A palavra de Deus nos garante que teremos aflições, nos manda ter bom ânimo, porque Jesus venceu tudo isso. Mas eu quero também trazer lições boas nessa história. A primeira dela, os planos são sempre bons. Os planos de Deus são sempre bons. Aqui José está respondendo aos irmãos dele, depois que tudo aconteceu, depois que os irmãos venderam ele como escravo, e José passou por tudo que passou. José foi colocado como governador do Egito, e aí, no final das contas, a família de José foi levada para o Egito para viver aos cuidados de Faraó. E José fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José compreendeu claramente que aquele sofrimento que ele estava passando tinha um propósito. E ele entendeu que os planos de Deus eram bons, por mais que a intenção dos irmãos era de vender José para lá, mas Deus permitiu isso para a conservação da vida da família de José. E ele entende que quem enviou José para o Egito não foram os irmãos que venderam ele, foi Deus que o enviou para lá. A gente também aprende com essa história de José que nós não devemos culpar as pessoas pelo que estamos passando. Você não deve culpar as pessoas pelo que você está passando. No versículo 8 desse mesmo capítulo, a gente percebe José falando: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, Deus usa pessoas, muitas vezes, para cumprir o propósito dele, e muitas vezes pessoas são usadas para trazer sofrimento à nossa vida. Como, por exemplo, Nabucodonosor foi usado para levar o povo de Israel ao cativeiro, e foi usado por Deus para isso. O grande problema é que a maioria de nós não percebe, não entende isso e acaba querendo culpar as pessoas pelo que estamos passando. Não vale a pena você ficar responsabilizando outros pelas situações que você está passando. Você precisa entender que Deus tem os seus planos.
E por conta dos planos de Deus, muitas vezes ele usa pessoas para nos fazer sofrer, e muitas vezes esse sofrimento tem um propósito eterno para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Às vezes o sofrimento tem um propósito específico para que o nosso caráter seja moldado conforme a vontade de Deus. Mas sempre Deus vai usar situações que envolvem pessoas. E eu te desafio a não ficar culpando as pessoas, mas enxergar a mão de Deus e o propósito eterno de Deus em tudo que acontece na sua vida. Também, para finalizar, não se apegue à vingança. Entenda o tempo e o modo de Deus de fazer as coisas na sua vida. Os irmãos de José, quando Jacó faleceu, foram lá todos com medo de José, agora, depois da morte do pai, se vingar dos seus irmãos. E José diz assim: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui a gente percebe José não se apegando à vingança. José entendendo que Deus tinha um propósito eterno em tudo isso. É bom a gente entender, o texto diz assim, olha, vós bem intentastes mal contra mim. José não estava ali tentando diminuir a responsabilidade dos seus irmãos. José não estava ali tentando dizer que o que os irmãos fizeram, eles não tinham culpa ou coisa do tipo. Ele reconheceu que os irmãos intentaram mal contra ele, mas ele entendeu que isso tudo fazia parte de um plano maior de Deus. Então José entendeu que o próprio sofrimento dele tinha como propósito salvar vidas. Como Jesus também entendeu que o sofrimento que Jesus passou na cruz tinha como propósito salvar todo aquele que crê em Jesus. A gente não entende no momento. Às vezes o sofrimento que você está passando, você não compreende. Às vezes o sofrimento que você está passando, você não entende o porquê, você não entende o momento, e quando a gente está muito envolvido emocionalmente, a gente tem uma dificuldade maior de enxergar a mão de Deus. Mas eu quero te desafiar, mesmo que você não entenda por que você está passando por isso, mesmo que você não entenda por que Deus tem permitido tudo isso, eu quero que você lembre que Deus está no controle, que Deus tem sempre o melhor para mim e para você, que Deus nos ama de forma incondicional, que se você, como tal, eu não sei se todos que estão me ouvindo têm filhos, mas se você é pai e mãe e cuida tão bem do seu filho e ama tanto o seu filho, eu quero te dizer que o amor que Deus tem por você é muito maior do amor que você tem pelos seus filhos. Deus te ama tanto que entregou Jesus na cruz para te salvar. Então, não veja no sofrimento uma falta de cuidado do Senhor, não veja no sofrimento uma falta de poder do Senhor de mudar a situação. Olhe para o sofrimento com um olhar didático, de como aquilo pode te tornar uma pessoa mais íntegra, como pode o sofrimento moldar o seu caráter, como o sofrimento pode te fazer mais semelhante a Jesus. Que você não sofra por estar fazendo coisas erradas, como Pedro fala em sua carta, né? Que você não sofra consequências dos seus erros, que você não sofra por ser displicente, ser imprudente, né? Por exemplo, nesse momento do Covid-19, que você não sofra porque você sai na rua sem máscara, porque você não higieniza seus alimentos, não. Esse sofrimento, ele pode até te ensinar, mas é tarde demais. Que você sofra
fazendo as coisas de forma correta, que você sofra perseguindo a santidade, que você sofra permitindo e compreendendo o agir de Deus na sua vida e os planos de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar e que esta mensagem de alguma forma possa gerar mudança no seu coração, que você possa compreender que Deus tem planos muito maiores do que a nossa pequena vida aqui na Terra. E que por mais que passemos por algum sofrimento, nada se compara à glória que nos está esperando na eternidade. E se você ainda tem alguma dúvida nesse assunto, leia o livro de Jó. E veja que Jó era um homem íntegro, segundo o próprio Deus. Jó era um homem que honrava ao Senhor e tinha uma vida santa, e Jó passou por muito sofrimento. E Jó tentou de todas as formas se justificar. E no fim do livro, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jó serviu para que Jó se aproximasse mais de Deus. Que você também possa, nesse momento de sofrimento, nesse momento de perda, nesse momento de incertezas, possa se aproximar mais de Deus e compreender que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Que Deus nos abençoe.